Olá, que alegria falar com você. Estamos estreando hoje o podcast Pode Falar. Eu sou José Diniz e quero muito contar com o seu carinho, com a sua audiência. Esse projeto tem o Aládio Camargo, o Valdir Monreal Serpa e eu. Nós nos reunimos e chegamos à conclusão. Vamos fazer um podcast onde se pode falar de tudo, mas só não pode falar palavrão. Porque uns podcasts por aí, parece que é importante falar palavrão, as pessoas dão risada e gostam. Aqui não, aqui é um podcast, vamos falar de política, de futebol, esporte em geral, sociologia, filosofia, que eu gosto muito, enfim, de assuntos da sociedade. E é muito bom ter você. Já vai se inscrever no canal para você receber informação quando a gente estiver no ar. Então anote aí. Toda terça-feira, 8 da noite, a gente com você aqui. Nessa terça, nós estamos felizes aqui por poder compartilhar com você mais um pouquinho de conhecimento. E hoje nós temos aqui a prefeita eleita e reeleita de Pinhais, que vai conversar com a gente. E eu quero conversar com ela depois sobre o interior. Eu também vim do interior. Aliás, grande parte que mora em Curitiba veio do interior. Valdir Serpa, jornalista com experiência internacional. Olá, tudo bem? Boa noite, Diniz. Boa noite, prefeita. Tudo bem? Eu queria aqui fazer uma apresentação da prefeita, né, um pouquinho para as pessoas que não conhecem, né? E, então, é mais ou menos uma apresentação dela. É Rosa Maria de Jesus Colombo, né? É mais conhecida como Rosa Maria e é professora, né, por vocação e formação. Crescida em Caloré, que ela diz que é a primeira cidade, aí, a única cidade no Brasil que é com a letra K, né? Transformou o cenário educacional municipal por meio de projetos inovadores, né, na gestão eficiente. Sua atuação como vereadora, secretária municipal, posteriormente vice-prefeita e prefeita. Quer dizer, tem um currículo bacana, né? Então, esse mais ou menos o currículo da prefeita. Porque se for ficar falando da prefeita também é bacana, 3 dias, então. Né? Prefeita Rosa Maria, seja bem-vinda. Você estreou aqui o estúdio do nosso Aládio e você está estreando o nosso podcast. Você tem pé quente, seja bem-vinda. Boa noite, eu agradeço a oportunidade, né? Cumprimentar as pessoas que nos assistem e agradecer ao Aládio, agradecer a vocês, ao Diniz e ao Serpa, por essa oportunidade. Eu espero que eu seja realmente pé quente, que esse podcast aqui flua bastante e sei que vocês trabalharão para isso. E hoje as pessoas estão sempre buscando oportunidades para poder falar, discutir, debater sobre a vida. Isso é Acho importante. que é uma iniciativa muito louvável. Parabenizo vocês. Professora de quê? Professora de língua portuguesa. Língua portuguesa. Olha, eu tenho uma dificuldade com a língua portuguesa e a gente percebe, né, a dificuldade das pessoas para conjugar o tal do mim, né? Esses dias eu vi um candidato, sem citar nome, falou, isso é entre eu e você. Eu falei, prefeito, não é entre eu e você, é entre mim e você. E aí vai, né? A língua portuguesa é uma tragédia para a gente aprender, mas tem que aprender. Eu aprendi uma coisa, a língua portuguesa, que eu aprendi ali com 12 anos, então a dificuldade minha foi maior. O que eu fazia quando estava na televisão? Tinha que escrever um texto e não tinha hoje Google, telefone, era na canetinha mesmo. O que eu fazia? Eu mudava a frase. Se eu tinha dificuldade de entender aquela frase, já ia tudo no singular, para facilitar, já é meio caminho andado. Aí eu mudava a frase. Ficava em dúvida, mudava a frase. Mas a língua portuguesa ela é muito difícil, né, professora? Ela é uma língua complexa. Complexa, ela é linda, né? Ela é maravilhosa, né? A última flor do laço, inculta e bela. Olha, dá pra gente fazer um texto bem rebuscado, dizia o né? nosso grande Olavo Bilac. Mas é uma língua, ela é oriunda de muitas misturas. Até porque o nosso país é um país muito diverso. Muito diverso, então, ela tem verdade. muita contribuição de muitos povos, por isso ela se torna realmente complexa. Mas é um mecanismo interessantíssimo de comunicação. E quando você fala do MIM, o MIM realmente, eu sempre brincava com os meus estudantes, meus alunos, falava, gente, parece que vocês nunca assistiram essa aula, é como se a galera tivesse matado essa aula. Porque o pronome oblíquo, eles são difíceis mesmo, difíceis, né? O me, mim, de te, contigo, sim, consigo. É difícil. Veja, é muito raro as pessoas fazerem a concordância, a flexão correta. Eu me penteio. A galera vai dizer, eu se encontrei com alguém lá na valho, eu que valho. Ah, o valho, então, é mais difícil. O optar. Optar, é difícil. Aí, eu acredito que você, o menino, né, o Diniz muito esperto, você já fazia
paráfrases, você modificava dizendo a mesma coisa. Exatamente. E esta é uma possibilidade linda que a língua portuguesa tem. Tem essa possibilidade, Por né? exemplo, se a pessoa não consegue dizer o opto, né? Eu opto, tu optas, ele opta. Eu escolho, né? Que é o verbo... Eu escolho. Fica muito mais fácil, muito né? mais fácil. O verbo pôr é outro extremamente complexo. Complexo. Porque ele sofreu muitas modificações ao longo da história. Por exemplo, nós temos os verbos em ar, que é o cantar, o andar, o Orar, caminhar, o falar. Temos a conjugação em er, que é o beber, o escrever, o ler, o Eu comer. só bebo leite. Né? E aí temos o ir, né? O ir, o vir, o sorrir, o dividir, o repartir. Discutir, e repartir, temos legal. os verbos terminados em or, que são os verbos advindos do verbo pôr. Mas eles também pertencem ao grupo da segunda conjugação em er, porque antigamente pelo latim era ponere, poere, poer e pôr. Olha só, você que está assistindo a gente. E ganhou o circunflexo. Olha aí, você que está assistindo a gente, esse é o podcast Pode Falar, estreando nessa terça-feira, dia 22 de outubro. E lembrando a você que toda terça-feira aqui, e nós estamos conversando com a prefeita de Pinhais, eleita e agora reeleita. E nós estamos conversando também sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é magnífica mesmo. Eu, quando ela é linda. era da televisão, o que eu fazia muito? Eu gostava de escrever crônicas, né? O céu amanheceu nublado, o sol só apareceu uma pontinha. Ah, mas quem surgiu na areia? Aquela senhora toda vestida, com frio, mas está curtindo a praia. Então eu adoro crônicas, né? E veja você, olha que interessante que é o mecanismo da utilização dos recursos da linguagem. Da linguagem. Você utilizou vários adjetivos, né, que descrevem todo um cenário que faz com que nossos sentidos aflorem. Por exemplo, eu já estava me imaginando nesses cenários que você descrevia. Esta é a mágica que hoje a tecnologia nos roubou, ela nos entrega muito pronto. E hoje nossa imaginação hoje ela tornou-se menor. Porque veja, quando eu lia um livro, um romance de José de Alencar, né? Quando Iracema descrevia toda a paisagem, toda a floresta, era como se sentíssemos o cheiro daquela terra que ela descrevia, o som do rouxinol, ou seja, o marulho das águas, isso, não é barulho, é marulho, né? Isso faz com que as pessoas, né, com que a criança, com que a imaginação se torne mais fértil. Mas, enfim, a tecnologia também nos traz coisas boas, desde que, ao saber utilizá-las, nós vamos ampliar o conhecimento e agilizar o processo. Mas legal. Eu sou daquela que eu não tinha acesso a livros, porque eu sou filha de pais completamente não alfabetizados. Eu aprendi a ler com 12 anos. Então, eu até aprendi aos 7, 8 anos. Olha que legal. Porém, eu não tinha acesso a livros, né? Morava numa casa muito humilde, chão batido. Morei em casa de chão batido também. Ou seja, então era assim de uma simplicidade. E aí, no momento que eu passei a ter acesso aos livros, lembro-me que eu lia dicionários, que era o que tinha acesso. Era o celular da época. Isso, parecia que eu tinha tomado uma sopa de letrinhas, porque aí eu amava dizer a palavra de diversas formas. Mas deixa eu te contar, o meu pai trabalhava no edifício Dona Amélia, em Curitiba, e ele era vigia, trabalhava à noite, e ele ganhava aquelas revistas. A revista por si só já é notícia atrasada, né? A revista é notícia atrasada, mas eu pego as revistas Veja, antigas, né? Com a Veja tinha até uma linha muito boa, e o pai levava a revista Veja e fazia manchete, e eu aproveitava e lia tudo, ficava lendo revista o tempo todo, ficava lendo revista. E pelas revistas que eu descobri, né, que teve um presidente que foi assassinado. Depois eu fui nos Estados Unidos, aí eu fui estudar, ele foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, o John Fitzgerald Kennedy, a família dele marcada por tragédia. Mas eu aprendi a ler em revista e aprendi a ler em gibi. Olha só, apesar que gibi também, aproveitar a professora e o Valdir Serpa aqui, apesar que gibi, não sei agora, que eu não leio mais, não tenho tempo, né? Mas no meu tempo que eu lia gibi, o gibi também trazia muita ideologia. Por exemplo, se você pegava ali, não sei se a professora leu o gibi, professora. Li bastante, inclusive junto com as crianças. E gostava, professora? Maurício de Souza, né? Gostava? Sim. A senhora sabia? Você, né? Depois eu quero saber
da prefeita, né? Você que está ligando agora a gente aí, a prefeita Rosa Maria, foi vereadora, secretária da Prefeitura Municipal aqui de Pinhais, lá de Pinhais, de Educação, né? Foi também vice-prefeita, agora prefeita, eleita, reeleita. Eu quero saber depois de você. Tá. Qual que você gosta mais? Ser professora ou prefeita? Eu sei até a resposta, mas deixa para depois, guarda aí. Tá bom, guarda tá aí. bom. Pode deixar. Você sabia que o Maurício de Souza foi para os Estados Unidos? O Serpa gosta dos Estados Unidos, já morou lá, ama os Estados Unidos. Eu já não gosto. E o Maurício de Souza foi para lá e queria levar a revistinha da Mônica para que fosse rodada nos Estados Unidos, claro, obviamente, em inglês, né? Aí o pessoal falou assim, olha, tua revista não tem como a gente deixar aqui, porque ela não é uma revista educacional. Mas por que não? Veja bem, olha só, o Cascão não gosta de tomar banho. Que exemplo, né? Não é um bom exemplo, né? A Magali come, se bem que tem criança que não gosta de comer, né? Talvez seria até um incentivo, né? O Cebolinha fala tudo errado, né? Aliás, o Cebolinha fala helado. Helado. Aí tem aquele Chico Bento, é o único que vai para a escola, né? O único que vai, mas não gosta de tirar nota boa, é preguiçosão, e escreve tudo errado. E a Mônica é super violenta, bate em todo mundo, então não quiseram a revista da Mônica lá. Mas só que a Disney colocou aqui no Brasil os personagens, por exemplo, o tio Patins, para quem não sabe, ele quer dizer a figura do tio Sam, né? Capitalista e egoísta, né? Dinheirinho. Mas também não é bom exemplo, né? Porque o Donald namora com a Margarida, mas flerta com o Gastão. E namora quando? Nunca casaram. Os meninos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, eles moram com o Donald, mas cadê a mãe das crianças aí? Cadê a figura da mãe junto na casa do Donald, né? Eles vão analisar, então, assim, eles também, e trouxeram, o único personagem que eles trouxeram aqui, falando do Brasil, é o Zé Carioca, né? Porque os militares estavam naquele tempo lá do BNH, né, de fazer casas, aí mostrava o Morro Carioca lá. Mas daí o único personagem brasileiro, quem é? O Zé Carioca, que é preguiçoso, caloteiro, só gosta de feijoada e de samba, né? Então eles também, né, Serpinha, não é bem assim. Imagem construída. Eu acredito que, não sei, talvez ele quisesse fazer alguma provocação, criar um estereótipo, fugir um pouco do estereótipo, porque, veja, as próprias histórias, os contos de fada também, eles podem hoje ser totalmente questionados, né? É verdade. Em algum momento, nós tínhamos ali os personagens amados que também não eram tão bons, né? Então, acho que se fizer uma análise geral, eu acredito que talvez aquela provocação fosse para que as pessoas tratassem aquele ensinamento da forma como deveria, fazendo uma adequação da realidade. Eu acredito que Maurício de Souza deve ter tido esse olhar, né? Por exemplo, Monteiro Lobato sempre tratou o Jeca Tatu como um personagem sarcástico. E era o grande sertanejo que falava as verdades. E olha que se a gente for analisar, E ao mesmo tempo, mas por que ele era preguiçoso? Não, ele só não era consumista. Por que ele tinha que ser tão trabalhador naquela época? O que ele fazia era o suficiente. Exatamente. Então é um conceito que muitas vezes a própria sociedade foi criando de um padrão estabelecido. E ele vai lá e joga um Jeca Tatu, que é maravilhoso, né? Eu sou um pouquinho de Jeca, viu? Né? Que fala umas verdades muito interessantes. Então a literatura é muito rica, ela é muito rica, ela é muito contraditória às vezes. Olha, ao falar, por exemplo, das cantigas de Niná, que é a coisa mais inocente do mundo. Mas fala da mãe que deixa a criança sozinha, todo mundo vai trabalhar. Essa criança, então, é uma criança... ela vai entrar em parafuso, uma criança que vai precisar de um psiquiatra já. Uma criança que foi abandonada no leito. No leito, é verdade. Então, vejam, as cantigas eram feitas de tal modo que só se pensava na melodia, mas não se pensava na letra. Na letra, né? É verdade, né? E por aí afora. Boi da cara preta. Pega essa... Pô, pra que pegar a criança? Escuta, e por que tem que ser da cara preta? Não poderia ser um outro boi? Um outro boi, então tem uma carga de só que era uma carga de uma fala que hoje pode ser preconceituosa. Na época, não. Não era, tudo inocente, na época era muito lúdico. Muito lúdico, exatamente. Né? Então eu digo assim que... Ensinava brincando, né? Isso, esse lúdico, ele não tinha essa intenção, né, de... discriminar, de ofender. Só que é uma fala que hoje, numa análise cuidadosa, então
tem um monte de coisa que não poderia ter existido, né? Olha, a conversa está muito boa. Você está acompanhando nosso podcast com a professora Rosa Maria, que é prefeita. Tá? Eu fico feliz, Alcerpo, sabe por quê? Nós tivemos aqui em Pinhais, aqui, um prefeito, não lembro o nome dele, sabe? Não estou falando mal dele, mas ele era muito simplão. Eu lembro que quando era para trazer o Ligeirinho aqui para Pinhais, isso em 92, que virou município independente de Piraquara, aí Pinhais, 93, tinha, acho que era o João Costa. João Costa. Saudoso João Costa. Ele faleceu. Faleceu. E ele era muito simbrão. Sabe o que ele falou? Falou bem assim, vou falar igualzinho, ele falou, tô bem simprão também, né? Ele bem assim, né? Olha, era pra gente trazer o Ligeirinho pra cá, mas falhou. Né? Mas simplicidade. Mas era um bom prefeito. E eu tô dizendo, por que eu tô dizendo isso? Que legal, né? A gente tem escritório no interior, sempre pro interior lá. E legal você encontrar uma prefeita, Valdir Serpa, que tem conhecimento histórico, tem conhecimento da língua portuguesa, da nossa história, essa visão sociológica e até antropológica também, né? Porque o Jeca Tatu, no jeitão dele, ele passava a informação. Mas, professora, prefeita, já vai responder a pergunta que eu fiz para a senhora aí, para você, né? Tá. Prefere chamar de prefeita ou de professora? Já eu sei a resposta, mas eu sei que pode até escrever para você aqui, que eu sei, mas eu quero que a prefeita responda. A mesma coisa também, né? Vamos conversar e também, já que entramos nessa linha, a gente não tinha nenhuma pauta, né? A gente começou a conversar e está fluindo. Isso que é legal do Pode Falar, né? Pode falar assim. Mas o próprio Max Weber, né? Não é o Antônio Weber que corria a Fórmula 1, tá? É o Max Weber, tá? Você fala na faculdade isso, né? Eu gosto dele correr a Fórmula 1, né? Não, mas vai lá para dar risada com o pessoal, né? Mas o próprio Weber fala, né? Que antes da Revolução Industrial tinha alienação. E essa alienação não é alienação política, de vida, né? Porque antes da Revolução Industrial, a professora sabe disso, o Valdir, na minha casa, Diniz, eu quero um sapato. Beleza, então. Eu vou fazer o sapato para você. Aí eu ia lá no pasto, matava a vaquinha o dia que eu queria, né? Aí eu curtia o couro, eu ia fazer o sapato Valdir como quisesse. Né? Eu era dono do meu nariz. Aí quando veio a Revolução Industrial, aí veio a mecanização, aí mudou. Né? Aí linha de produção. A linha de produção. Charles Chaplin. Não vou nem falar do mais-valia, porque senão daí vai ficar muito chata a conversa, né? Vamos dizer que nós somos comunistas daqui a pouco. Já vai. E nós não somos, né? Nós somos cristãos. Mas vamos falar agora, professora ou prefeita? Olha, Diniz, hoje as pessoas têm chamado-me de prefeita professora Rosa Maria. Que legal, prefeita. Porque hoje eu digo que eu estou prefeita, mas eu sou professora. Que legal. Sou professora há mais de 40 anos e tenho um orgulho enorme. Então, você começou com 1 ano de idade a dar aula, então? Apaixonada pelo ofício. Apaixonada pelo ofício. Olha aí, Valdir. Tem saudades da sala de aula? Muita saudade, muita. Rotina Sempre da que escola. posso, dou uma palhinha. Foi este ano que nós tivemos a abertura da primeira aula da nossa equipe da Guarda Municipal. Estive lá, preparei uma aula. Olha, eu queria ter essa aula, hein? Foi uma aula básica ali, uns 45, mas um básico rico, uns 45 minutinhos e assim, uma galera muito bem preparada. Então é sempre um grande prazer. Eu sempre compreendi que a minha origem é uma origem de muita humildade. Eu não gosto de dizer a expressão pobre. Porque pobre, tem muita gente que tem dinheiro e é pobre. E é pobre, gostei. Dinheiro, né? Humilde que vem, né? E humilde tem a ver com humus, né? De solo, de pé no chão. Então, dá certinho, né? Isso. Para nós que moramos no interior, né? De muita humildade. Mas, mesmo tendo pais que não tinham nenhuma escolarização, eram pessoas muito sábias, pois sabiam que a única forma, né, de tanto eu quanto minhas outras irmãs, nós somos uma família de 5 irmãs, eu sou a do meio. Que não tem nenhum homem, não, irmão? Só mulher. A casa das 5 mulheres. 5 só mulheres. Filha é mulher também, e eu tenho 4 filhas. A filha é mulher, né, Serpinha? E tenho 4 filhas e 2 netas e um neto. Então, nós tínhamos uma referência de que a educação era a coisa mais importante que existia. Né? E de fato, foi assim que eu sempre olhei para a educação, como a estratégia mais poderosa de transformação.
Que Porque bacana. quando eu perdi meu pai aos 15 anos. E eu Criança de tudo, né? trabalhava na roça junto com uma irmã, já como boia fria, porque nessa época eu já morava na cidade. Ei, boia fria, Isso, já só a mora- gente que foi, que sabe, quer Isso. comer a marmita, o E carneirãozinho gelada. com arroz. Às vezes azedava o feijão, Isso. comia só por Se cima. o sol hein? tivesse muito quente, azedava. Azedava. A gente tinha que comer só por cima para não tirar no feijão. Porque não havia a tecnologia de uma Que tem marmita hoje, né? que tem hoje. Hoje as marmitas são térmicas, né? Isso tá tudo chique, mesmo. né? Para quem Então, come, que no, poucos iso, comem no, marmita, no isopor, né? talvez, já protege. Protege. Então, na época, nós sabíamos que a educação era a forma que nós tínhamos de melhorar Que essa bacana, condição. hein? E aí, então, eu sempre estudei muito, sempre fui muito estudiosa. Percebe-se. E nunca me vitimizei. Então, eu Opa! estudava à noite e eu sabia que eu tinha que... A minha luta era de igual para igual com todo mundo ali. Não era porque eu era uma garota que chegava, né, às 6 horas em casa e que tinha que correr para ir para a escola. Porque se eu ficasse chorando... Não sai do lugar, né? Eu não ia sair do lugar, né? Minha mãe até dizia, tá bom, filha, você está cansada? Não, mas olha, tem que ir para a escola, tem que estudar. Então, eu estudei muito. E aí, legal. veja, e a época, a cidade não tinha ensino público de ensino médio. Não tinha? Eu fiz pago tanto a minha administração, Poxa vida. técnico em contabilidade Olha só, hein? e o magistério. Ambos eu fiz pelo Colégio Cenecista, que eram colégios particulares. Particulares. Olha Então, só. sofri muito para fazer o meu ensino médio. Fiz dois Suave. ensinos técnicos. Legal. E depois comecei faculdade. Legal, você que está Que acompanhando bacana. a estreia do podcast Pode Falar, nós estamos entrevistando a professora e prefeita de Pinhais. É uma pessoa fabulosa, a professora Maria Rosa, ela é tranquila, é bem culta, né, Bacana. Valdir Serpa? Eu Tá gosto. dando aula pra nós aqui, né? Quando se fala da língua portuguesa ainda, né? Até estava pensando que hoje é determinante ainda a língua portuguesa na faculdade, nos cursinhos, né? Quando se faz a redação, Sim. É. que é ali que realmente é o divisor de água do aluno, né? Do aluno. Tipo, que passa um aluno ou não, né? Então, eu estava pensando nisso, que realmente é muito importante, né? É fundamental. Fundamental. Mas a redação, se a gente for analisar, eu quero voltar depois ao interior, tá? Sim, não, sim, Porque só quis falar da... Não, você falou certo, mas eu quero voltar para o interior, porque o interior, a professora e prefeita, ela tem uma história muito legal do interior. Sim. A história dela, eu me identifico com a história dela e muita gente se identifica, até o Essa próprio história eu Aládio, né? conheço também, O Valdir já é mais internacional, né? Eu vim de São Paulo, né? Você é mais internacional, sabe? Já é outra vida, outra coisa. Se ele falar de casa de chão batido, ele nem sabe o que é isso, não, né? Nem sabe o que é isso. Olha o cabelo dele, 3 horas só pra arrumar o cabelo. Eu não, né? Tipo Lavei, William bateu, Bonner. tá bom, William Bonner, né? Isso aí, ele é bonitão, né? Ele é Chiquérrimo. chiquérrimo, né? A gente tava fazendo campanha, aí o pessoal, vou votar em você só por causa desse cara que é bonito. E eu ficar do lado ali, né? Mas, Tudo bem, tudo bem. É que é assim, né? professora, prefeita, me diga uma coisa. E a redação, de analisar, não é difícil, né? Ela... Será que porque eu sou jornalista, sempre gostei de falar, de escrever? Será? Na verdade, escrever é como um atleta. Quanto mais treina, melhor fica. Mas existem algumas regras, naturalmente. Que tem que seguir, né? Eu fui professora durante muito tempo, né? Eu alfabetizei, trabalhei com educação de jovens e adultos, eu trabalhei com primeira a quarta, especificamente o 5º ano. Depois eu sempre tive quinta série, hoje é 5º ano, né? Mas era a 5ª série e o 3º ano do médio. Eu gostava muito de trabalhar com as duas bases, né? Com as duas bases. Qual dá mais Verdade. trabalho? O adulto ou a criança? Eu diria para O você jovem. assim que eu amava trabalhar com as duas turmas, porque eu era uma professora bem rigorosa. Mas se você pegasse o 5º ano, né? E esse pessoal fosse repetir lá no 3º ano, já seria mais fácil, porque você já tinha dado uma base bem legal, uma e normalmente base sólida, isso né? acontecia. Daí ficar mais tranquilo, Normalmente isso acontecia. Então eu vejo que eu sempre tive um trabalho muito forte com leitura. né? Olha só. Eu trabalhava com os eixos da linguagem, né? É mesmo? A oralidade, porque as pessoas precisam desenvolver a oralidade. É verdade. Eu Que dou é o- curso de oratória. Que é o princípio da comunicação, né? Claro, não ia querer que fossem oradores, mas precisava se Exatamente. desenvolver, Uma claro, base, né? respeitando sempre a individualidade de cada um. Tem criança que quase morria, então você fazia isso mais no particular, né? entendi. Sem assédio. Aham. Mas a oralidade é muito importante, o eixo da escrita e o eixo da leitura com compreensão e produção textual. Então, Bacana. é muito importante. E existem regras. Eu digo a vocês que no 3º ano
eu tinha técnicas para uma boa dissertação. Olha. E aí eu dizia assim, galera, as técnicas estão aqui, né? Aquilo que você não pode fazer e aquilo que deve fazer, que você precisa fazer. E existem alguns macetes de encaminhamento de uma espinha dorsal de uma boa dissertação. Que legal. E aí, se eles tivessem conteúdo, porque eu dizia, vocês têm que ter conteúdo, aí vocês vão e olha, gente, e saíam bons textos, boas dissertações. Eu me surpreendo, né? Encontrando ex-alunos, ex-alunas, e eles dizem, professor, eu aprendi redação com você. Que legal. Então é muito satisfatório. E escrever não algo é fácil, que né? Mas tem que treinar, né? Precisa ter função social. Gostei da função social. Precisa ter função social. Por que é que uma pessoa precisa aprender a ler um contrato para não ser passado para trás? Para trás, exatamente. Uma pessoa está precisando fazer uma reivindicação, é importante que ela saiba a função de um abaixo-assinado, a função de um bilhete bem escrito. Porque não pode haver equívoco. Exatamente. Então, a linguagem não precisa ser difícil, ela precisa ser objetiva, clara. E ela precisa ter funcionalidade. Eu sempre falo assim, né? Eu aprendi, tive um professor na faculdade de jornalismo, Valdir Cruz, teu xará, Valdir. Assim, olha, falar difícil é fácil, difícil é falar fácil. Ele falava, achava bacana isso. E é verdade, porque às vezes a gente quer caprichar tanto num texto e cria um texto lá tão rebuscado, fica ruim de ler. Eu, quando peticiono ao juiz, eu não sigo modelo, né? Não sigo modelo nem a inteligência artificial aí. Sei lá, está todo mundo usando, mas eu faço um... Chat GPT. Pois eu faço... A minha petição, ela é tão simples assim, que, pô, olha ali, sabe? Entrega o que precisa. E curtinho também, sabe? Não faço aquelas petições lá de 30 páginas. Ela faz curtinho mesmo, olha isso aqui e tal, uma jurisprudenciazinha ali e tal. Hoje, eu acho que eu já mais fui... direto, Eu né? já fui mais prolixa, até porque, E é ruim, né, professora? Não, eu tenho diminuído porque a própria natureza da forma como vivemos hoje, ela requer de nós muito mais objetividade. Agora, mudou, está muito acelerado, está muito rápido, muito. Né? Agora, eu digo algo para vocês que eu aprendi são os aprendizados enquanto professora. A linguagem é como um traje. Você deve adequar a situação social. Você não vai de terno para a praia, tampouco vai de roupa de praia para uma audiência. Para o tribunal. Eu sempre falo o seguinte, professora, olha só. Sempre respeitando o seu público. No meus cursos de oratória, eu sempre comento o seguinte. Uma rádio tinha dois repórteres. Um que cobria o futebol, outro que cobria o casamento social. Só que inverteram a pauta. O do futebol pegou a pauta do casamento e o do casamento do futebol. Não precisa nem falar mais nada, né? Foi um desastre, uma né? situação constrangedora, né? Tanto que o do casamento termina assim, ó. Termina o casamento aqui em Pinhais, sai o vencedor Valdir, fulano de tal, conseguiu amarrar o noivo pro resto da vida. É uma narração... Mas é claro, né? Pensa, né? Mas assim, nós estamos conversando com a prefeita de Pinhais, professora Rosa Maria, muito querida, é prefeita, é professora, é mãe, ela está conversando com a gente, também é avó, pode não parecer, mas é avó, está conversando com a gente aqui, dando uma aula para todos nós de português, de comportamento, e a gente quer saber agora da professora, antes que nós estamos quase chegando no final do programa, porque a gente não falou de política até agora, né? Mas nem precisa, né? O currículo dela já diz por ela, né? Foi secretária municipal de educação, vice-prefeita, prefeita eleita e reeleita. Então não tem muito o que falar. Só tem que falar, e ela foi eleita com mais de 60% dos votos. Então não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar, né? Porque a história, o momento, que eu fico assim pensando naquele momento. Qual é o momento exato da vida da senhora que entrou a política? Não, mas deixa de ver depois. Depois? Pergunta primeiro lá de Caloré. Põe de Caloré lá, comer manga, andar descalço lá em Caloré. Pergunta para a professora. Falou que amassou muito barro em Caloré, né? Depois você pergunta da vida política. Eu não tenho noção disso, porque eu sou de cidade grande, vim de São Paulo, então eu não tenho... o interior para mim é passear, é curtir aquela coisa toda do interior. Viver no interior não tem nem noção, né? Então, assim... Não, lá em Caloré era uma vida... Olha, incrível. Apesar de todas as dificuldades, minha infância foi extremamente feliz.
Olha que legal. E sabe por quê? Porque toda meninada vivia daquela forma. Então não havia diferença. Brincava de esconde-esconde, professora? Brincava de esconde-esconde. Brincava Pé na lata? Sim, de caçador, que na época era queimada, de passanel. Tinha muitas brincadeiras. Mas o que era interessante, bonecas, nós não tínhamos brinquedo. Brincávamos de boneca de milho. Deus, já fazia com o próprio cabelo do milho, né? As louras, as ruivas, as morenas. Um dia desses eu fiz alguém postou isso, eu escrevi, nossa, todo mundo, meu Deus, professor, então você foi dessa época? Sim, uma época de muita simplicidade. A carne da lata tinha carne? Nossa, era só o que tínhamos, pois não havia geladeira. Nossa, era carne, eu sinto o cheiro, o sabor. Até hoje. Sabor e aquela banha no pão, professora? O que é isso? Sim, o sabor então, daquele lombinho de porco recheado, onde minha mãe colocava coentro, e eu sinto aquele aroma até hoje. Você gosta de coentro? Adoro. A minha mulher tem calafrios. É mesmo? Eu gosto muito. Porque essa carne que minha mãe fazia, que era um lombinho recheado, ela punha esse... Já tô com fome. Já colocava o coentro e daí punha na lata. E era feito no fogão a lenha? Fogão a lenha. Que fogão a gás? Não havia geladeira, não havia fogão a gás. Nada. Era de muita simplicidade. Professora, quando o meu pai... Lavava roupa no rio, no lajedo, banho no rio. No rio? Porque não havia... Gente, não shampoo. havia. O que é isso? Imagina Sabão shampoo. de pedra. Aquilo feito caseiro isso, ainda, daí, né? quando nós passamos já adolescente, daí trabalhava, colhia mamona nas beiras de estradas. Aí o meu pai levava para a cidade, vendia e comprava o nosso sabonete, a brilhantina, né? Aí era assim, aí já era uma época onde já havia um pouco de luxo. De luxo, mas dentro de um... Quantos par de sapatos a senhora tinha naquela época? Eu ia descalça para a escola. Olha aí. Eu usava conguinha, chinelinha havaiana com prego. Quando ganhei um conga, foi um luxo total. Nossa. Mas eu tenho um episódio que eu preciso contar a vocês. Sim. De uma família muito simples, porém muito prática, e eu sempre fui muito pragmática com as coisas. Vamos fazer o que pode, o que não dá, não vamos chorar. Legal. Havia um evento da primeira comunhão, né? E era um evento das famílias. Meu pai e minha mãe conseguiram adquirir o tecido para fazer o vestido, um vestido branco, bonito. Nossa. Eu e a minha irmã. Era uma igreja São Domingos, no Guaraci, lá em Caloré, perto da Fazenda Santa Rita. Parece que eu estou vendo hoje. Que legal. E aí, tínhamos trabalhado o nosso dinheirinho, colhido. Tinha um pessoal que trabalhava na Fazenda Santa Rita. À época, eu acho que eram boia-frias também. Colhiam, mas acabavam deixando um pouco de café na palha. O que nós fazíamos? O dono da fazenda permitia que a gente fosse lá e refizesse. O que colhia, ele comprava. Então, com esse dinheirinho, comprávamos o material escolar, porque tudo era comprado, não havia nada gratuito. Não havia nada. E aí, eu tinha que fazer opção. Eu tinha que comprar um calçado. Ou eu ia comprar um sapato branco, com uma meinha branca linda para usar que era o sonho, com vestido, né? Ou ia comprar um quichute que eu também ia usar na escola. Qual acho que é a opção que vocês acham? Né? Naturalmente. Comprei um quichute. Ou seja, eu tenho uma foto até hoje. Um vestido branco lindo, cabelinho amarrado, uma meia branca e um quichute, inclusive, trancei as fitinhas até em cima. Fiquei um luxo. E teve tênis depois para... Que bacana. Então, assim, porque eu precisava do quichute para ir para a escola. Claro. Legal, mas fez bem. Porque eu hoje, né, nessa idade, eu não uso sapato, né? Eu vou para o tribunal do júri, onde eu vou só de tênis, não uso sapato. Mas agora, Valdir, você pode fazer aquela pergunta. Quando foi que a professora entrou para a política? Que é uma baita curiosidade. Estou curioso para saber também. Pois é, porque uma carreira de professora, né? Bem... Né, uma boa professora, né? E aí quando é esse momento que a política entra? Essa chave, né? Porque tá ali na sala, algum momento existiu isso, né? Um toque, eu falei, agora acho que eu vou para... Então vejam vocês, tudo foi acontecendo. Eu não tenho a menor dúvida de que foi assim a mão de Deus nesse início de uma virada, de uma travessia, mesmo de uma ida para um outro setor. Na verdade, eu sempre fiz muita política pública de educação. Né? Eu vim para Pinhais há 30 anos para assumir o meu concurso público como professora da rede pública estadual. Em Caloré, você é concursada, que legal. Em Caloré eu era professora do município, mas enfim, eu precisava, não dava mais para permanecer ali, não havia muitas perspectivas. Eu queria ser uma professora concursada do Estado, ganhava mais, tinha estabilidade. Então eu estudei.
Eu me sacrifiquei, eu comprei todos os livros, foi assim, foram 6 meses de muito sacrifício, eu tinha criança pequena. E eu estudei muito nas madrugadas, nos domingos, nos sábados. Eu me preparei para fazer o concurso. E aí eu vim fazer o concurso em Curitiba, na área metropolitana norte. E aí fiz. Quando saí da sala, eu disse, eu passei, porque eu tinha ido muito bem, eu tinha realmente me preparado. Tinha me preparado, mas aguardei. Daí no ano, isso fiz em outubro, em abril, né, em julho assumi o concurso em Pinhais. Que bacana. Então eu vim para ser professora. E aí trouxe toda a minha experiência como professora, porque sempre fui, modéstia às favas, uma ótima professora, que sai excelente. Imagino. Sempre fiz com muito amor o que eu fiz, sempre. Qualquer estudante que passou por mim, eles vão dizer, ela era brava, mas ensinava. Sim. Era brava, mas era amorosa. E é isso, eu dizia... Ela brava, mas eu aprendi. Isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é sagrado e ninguém mais vai brincar, agora é aula. Tá então, certo. Aí em 2004, veja, eu vim em 94. 10 anos depois eu era diretora da escola. Olha só. Então eu fui conquistando de maneira muito natural. Aí quando eu me tornei diretora... aí, claro, você já tem uma relação diferente com a comunidade, né, relações políticas de um modo geral, né, porque para você lidar com uma escola de 2.500 alunos, começar com os pais, eu tive que ter ali gestão de tudo, de recursos, de pessoas, de comunidade. E aí, em 2008, o Luizão era candidato a prefeito. E ele me pediu, por favor, venha ser candidata como mulher. Mulher sempre foi... muito raro na política. E eu fui para ajudar. Eu resisti muito. E você se elegeu nessa eleição? Não me elegi. Eu fiz uma votação muito expressiva, mas não me elegi. E aí eu me tornei vereadora no ano seguinte, no mandato seguinte, 2012. Tá. Então, chegando para o final do programa, temos aí 2 minutinhos. 2 minutos. Tá. Depois, então, você foi vereadora, depois vice-prefeita de quem? Eu fui vice-prefeita da Marli Paulino. Da Marli. Isso. Da Marli. Fui 2016, 2020 fui reeleita. Mas, enfim, a ida para a política foi assim. Em 2008, automático, 2008 eu participei. Aí o que eu entendi? Que a política... Para fazer política pública decente, precisava de bons políticos. E aí, então, eu me coloquei nessa condição de participar da política ativamente para poder transformar. Então, eu entendo que a política é instrumento de mudança. Sim. E o teu marido assimilou bem isso? Meu marido é o meu grande parceiro, dentro de uma rede de proteção, ele é a pessoa mais importante da minha rede. É o primeiro damo. Ele que me apoia. Apoia muito. As filhas cobram minhas alguma coisa? Filhas... Na verdade, a gente sempre fica devendo um pouquinho dessa ausência. Sim. Mas quando estamos juntos é um tempo de qualidade e elas compreendem que o bem é maior, né? O bem é muito nobre. Gente, o tempo nosso já está esgotado. Agradeço a professora e prefeita Maria Rosa de Pinhais, ela que foi reeleita com mais de 62% dos votos. 67,94%. Olha só, e não é para qualquer um, não. Isso, sabe por quê? Eu sempre falo, a eleição é feita de promessas, mas a reeleição é só fazendo ali o balanço do que fez. Então, se teve essa votação expressiva, é porque fez muito. Professora, vamos marcar outras vezes aqui para a gente conversar? Certeza. Nós não falamos de política quase nada. É verdade. Veja como você é uma sumidade na área da comunicação, hein? Pelo amor de Deus, hein? Obrigada. Obrigada. Mas a política carece de pessoas com comprometimento com as pessoas. O nosso plano de governo foi pensado para as pessoas, para cuidar delas e diminuir desigualdades sociais. Bacana. Obrigado pela participação. Obrigado. Um grande abraço. Vocês também, parabéns pelo mandato, né? E eu vejo que Pinhais, eu sou vizinho aqui de Pinhais, e meu sonho é morar em Pinhais, né? Eu falo isso para minha esposa. Eu tenho realmente, porque eu gosto, eu vejo essa estrutura aqui, uma estrutura assim que foi feita, né? E eu gosto muito daqui. Parabéns pelo mandato aí, mais uma vez, pela eleição, tá bom? Obrigada de coração. Alô, você que participou com a gente, assistindo o programa o tempo todo, nós conversamos com a prefeita e também professora Maria Rosa de Pinhais. A gente volta na próxima terça-feira, 20h, com mais um podcast. Pode falar. E aqui você pode falar tudo, é muito bom. Gratidão a você. Com a graça de Deus e com a sua ajuda, a gente encerra o programa de hoje. Boa noite. Obrigada.